Fala, nação rubro-negra, vou trazer informações para o Flamengo como que está se preparando para esse jogo contra o gigante alemão Bayern de Munique nas oitavas do Mundial. Rotina do Flamengo, quando que vai viajar, quando que vai para o estádio, quando que tem treino, quando que não tem. O Flamengo está de folga, entrevista, provável time, muito mais nesse vídeo aqui você não pode perder. Eu vou deixar o crédito do vídeo na descrição e também vou te pedir para se inscrever porque eu sou FB do Fla. E traz informações do Flamengo aqui todo dia. Se você é flamenguista fanático, então se inscreve para você não perder nada do Mengão, embora ver a cobertura do Flamengo se preparando para esse jogo contra o Bayern. Vamos ver o que a mídia esportiva vai repercutir. Se vê até onde a gente pode chegar, porque o chaveamento, meu amigo, é um negócio complicado. Aí tem o Bayern, daqui a pouco a gente vai te mostrar com detalhes, mas pode pegar o PSG na sequência, e aí fica esperando o Real, o Manchester City. Calma que a gente já te explica direitinho como é essa história. Vamos lá para os Estados Unidos, porque Pedro Ivo Almeida chega falando um pouquinho desse jogo do Flamengo aí, classificado, esperando o Bayern de Munique diretamente lá dos Estados Unidos. Chega mais, Pedro! Fala, Luciano, André, Jean, amigos do Sport Center. Falamos aqui de Orlando, sim. O Flamengo segue por aqui depois do empate de ontem contra o Los Angeles FC, final da primeira fase. Agora página virada, Flamengo se preparando para as oitavas de final. O jogo é em Miami, no próximo domingo contra o temido Bayern de Munique. Mas a preparação será aqui em Orlando, mais especificamente no CT da ESPN, dentro do complexo da Disney, aqui na Flórida. Hoje, dia de primeiro treino por aqui. O técnico Felipe Luiz comandou um treino leve, regenerativo. Os jogadores que foram a campo ontem, desde os primeiros minutos, foram poupados de alguma parte do treino. Os jogadores que foram poupados do jogo de ontem foram a campo normalmente. Felipe começa a entender com a fisiologia, com a preparação física, como é que está a situação física de cada um dos jogadores para a partir de amanhã, novamente aqui da ESPN, fazer então o primeiro treino tático, começar a esboçar o Flamengo que vai pegar o poderoso Bayern de Munique no próximo domingo, valendo aí a classificação às quartas de final, que o confronto ganhou um peso especial contra o poderosíssimo Bayern de Munique. A gente já ouviu nas palavras de todo mundo, né? Felipe, jogadores, Jorginho, líderes do elenco falando do respeito, mas também da condição que o Flamengo tem de disputar. Então o Flamengo começa a sua preparação, hoje regenerativo, um pouco mais leve. Amanhã o Felipe começa a entender se tem mudanças nas laterais, quem joga ali pela linha de zaga, Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo brigando por duas vagas. Arrascaeta mantido no time, Gerson de volta, Luiz Araújo deve seguir no time titular. Essa é a programação do Flamengo, que segue aqui em Orlando. Amanhã treino no final da tarde, assim como na sexta-feira. Sábado treino pela manhã e um voo rápido aqui mesmo dentro da Flórida para Miami. Compromissos com a FIFA, entrevistas, zona mista e tudo mais. E domingo, o aguardadíssimo confronto contra o Bayern de Munique, que agora é mata-mata. Venceu, passa, perdeu ou perdeu nos pênaltis de prorrogação, fica, volta para o Brasil. E a gente segue por aqui, acompanhando todos os passos do Flamengo e também do Mundial de Clubes, dessa vez aqui de Orlando. É isso, né? O Fã de Esportes, vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse chaveamento, desse possível, ou então provável caminho aí do Flamengo, caso passe das oitavas do Bayern de Munique. Claro que todo o foco é tentar passar do Bayern de Munique, a gente sabe do poderio dos alemães, mas é claro que nas quartas, foi até o que eu disse, né? Já tem esse duelo entre PSG e Inter Miami, e é o possível adversário de quem passar das oitavas. E aí, como algum torcedor flamenguista pode dizer, mas tá bom, passou no PSG. E aí, qual que é a pedreira? E aí a gente ainda tá para decidir, tem ainda essa decisão de quem vai vir na semi. Mas pode ser o Real Madrid, pode ser o Manchester City ou pode ser uma Juventus. André, o caminho das pedras é isso aí. Mas o quanto que existe essa discussão até com o Bayern de Munique? Porque a gente fala de um Bayern de Munique que começa muito bem, joga contra uma equipe amadora, que é o Auckland, 10-0. O Bayern de Munique, na competição, provou que essa pedreira toda pro Flamengo já nas oitavas? É esse lado da chave, né? A chave não fica em pé, assim, né? Não fica. Tá pesada pro lado. Ela balança um pouco. E é assim, né? Não tem muito o que questionar em relação a isso, mas a gente precisa analisar. Esse jogo é muito interessante, ele tende a ser muito divertido. O Flamengo tem toda a chance de vencer o Bayern numa situação como essa. A minha impressão é, de novo, se o Flamengo disputasse o mesmo campeonato do Bayern, o Bayern terminaria com uma boa distância de pontos. Acho que isso é real em relação aos melhores times da América do Sul, e o Flamengo está entre eles, se não for o melhor, e os melhores times do planeta, que, né, são aqueles que compõem a elite da elite. O Bayern faz parte desse grupo. Ele pode não ser hoje um dos grandes times que o Bayern teve nos últimos anos, mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista teórico, mesmo com calor, mesmo com o tipo de tratamento que os europeus às vezes dão a esse tipo de torneio, embora neste a gente esteja vendo outra coisa da maioria dos europeus, com seriedade, dando chutão, cartão vermelho e etc. Mas eu acredito que o Flamengo tem muita chance. Numa situação de jogo único, quem passar prossegue, quem ganhar prossegue, quem perder vai embora. Eu vou ver esse jogo entendendo que o Flamengo tem chance de fazer exatamente o que fez com o Chelsea. Para o Flamengo, o caminho já é o mais difícil possível, que é Bayern de Munique e PSG, que talvez sejam os dois times mais fortes da competição hoje. E aí depois, se for Juventus, se for Real Madrid, se for Manchester City, se for Inter, né, acho que muda pouco em relação à dificuldade do caminho. Para mim, para quem não muda pouco, a gente não falou, mas é para o Fluminense. Porque para o Fluminense,
Eu acho que assim, num campeonato como a Libertadores, a gente até olha todo o chaveamento, até lá pra frente, porque você sabe que os brasileiros são favoritos. Então, é sempre interessante você olhar o caminho. Quem você pega nas oitavas, nas quartas, numa eventual semifinal, para ver qual é a chance real de você chegar na decisão. Neste Mundial, a gente está falando de assim, brasileiros que não são os favoritos do torneio. Então, eu acho que você tem que olhar, sobretudo, para o confronto das oitavas. E aí, olhando para o confronto das oitavas, eu acho que seria muito legal para o Fluminense O River Plate. que o River Plate vencesse a Inter. Quando eu digo vencesse a Inter, porque assim, esse grupo é uma bagunça. Hoje o River Plate está na frente da Inter. Na frente. Mas se a Inter empatar o jogo, olha que loucura. Essa que é a mudança da FIFA que tá mudando, né? O 2-2 classifica a Inter e o River Plate. Os dois. A Inter em primeiro. 1-1 classifica a Inter em primeiro também. Então, basicamente, excluindo-se o 0-0, a Inter joga por um empate para ser primeira da chave. Mesmo no 0-0, ela tem chance de ser primeira, porque vai depender do resultado do Monterrey. Mas, assim, pro Fluminense, eu acho que escapar da Inter nas oitavas seria bem mais legal. Porque acho que tanto o Monterrey como o River Plate são times mais acessíveis. Para o Flamengo já não muda nada, porque assim, o caminho já é tão duro para chegar até a semifinal, que chegando na semifinal, se você vai pegar o City, o Real, a Juventus ou a Inter, eu acho que muda muito pouca coisa e o mais forte provavelmente vai chegar. Você está com o André nessa história do Bayern ser acessível? Porque quando a gente olha Bayern de Munique e Boca Juniors, o primeiro tempo do Boca, por mais que tenha uma atmosfera diferente, torcida diferente, o Bayern leva um sustinho ali com o Merentiel, mas depois ele consegue fazer esse controle de partida, fazer a virada e tudo mais. Cara, assim, primeiro vejo um Company muito empenhado, levando muito a sério a competição. Essa tese estapafúrdia de que o Bayern forçou o resultado para pegar o Flamengo e não o Chelsea, acho que não faz sentido nenhum para quem viu o segundo tempo, né? Enfim, quando o goleiro do adversário é o melhor jogador em campo, você fez de tudo para tentar vencer. Sim. E não conseguiu. Você coloca seus melhores jogadores. E o Company tinha que ganhar um Oscar de melhor ator pela sua atuação no banco de reserva. Acho que ele estava realmente inconformado que o time dele não fazia gol. Ou seja, acho que o Bayern jogou para vencer e não conseguiu vencer. Para mim, isso diz pouco sobre a fragilidade do Bayern. Se eu tiver que apontar hoje favorito entre Bayern e Flamengo, o favorito é o Bayern. Para mim, não tem muita discussão. Se a gente quiser fazer cara a cara, a gente vai chegar a essa conclusão. O que não significa de maneira alguma, e aí eu tô com o André, que num jogo desse contexto são 90 minutos, talvez 120. O Flamengo tem jogadores de uma capacidade altíssima também para resolver um jogo. Então, assim, tudo vai, né, num jogo de futebol, quando você tem tanta qualidade dos dois lados, porque acho que o Bayern tem mais qualidade, mas o Flamengo também tem muita qualidade, o Flamengo pode avançar. Tem chances, né, consideráveis. Mas se você me perguntar quem é favorito para chegar às quartas de final, eu apostaria no Bayern de Munique, porque acho que é um time mais forte, é um time mais capaz, é um time mais rico, é um time com mais estrutura, enfim, é um time que tem muita coisa que nenhum brasileiro tem nesse momento, que nenhum sul-americano tem. E olha, não é normal a gente ter uma potência como é o Flamengo de hoje na América do Sul. Então nós estamos falando talvez da maior potência do ponto de vista de potencial, né? Se é o melhor time, se não é, se é o mais competitivo, se não é, é outra história, mas como potencial o Flamengo certamente é aquele que tem mais a oferecer. Ainda assim, uma equipe como o Bayern de Munique, isso vale também para o PSG, acho que elas estão acima. E não sou eu quem falo, não. Esse rapaz atrás do André, o Felipe Luiz, disse exatamente isso. Ele falou, cara, tem 7, 8, 9 clubes europeus que não dá para a gente querer comparar. E acho que quando ele fala isso, obviamente, ele inclui o Bayern de Munique nessa elite e talvez não inclua o Chelsea, que o Flamengo venceu e convenceu, né? Sim. Porque o Flamengo... Tem algo convincente. O Flamengo venceu... Agora, vamos lembrar, o Chelsea é o campeão da Conference League, que é a terceira competição europeia nesse momento. Então, existe neste momento uma diferença entre o Chelsea e o Bayern de Munique. O Bayern está na elite a qual o Felipe Luiz se referiu. Portanto, é muito mais difícil, mas eu acho que é possível sim. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo vai passar por essa rotina e se preparando em treinos para poder pegar o Bayern de Munique nas oitavas. E eu acredito sim que o Flamengo possa ser classificado para as quartas de finais e depois para as semifinais e depois para a final e ser campeão. E você? O que você acredita do Flamengo nesse Mundial de Clubes? Comente a sua opinião aqui abaixo, que ela é muito importante. E claro, te convido mais uma vez a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder informações do Mengão diárias aqui neste canal.